Nesse vídeo, eu quero te mostrar como um cristão deve lidar com a tragédia, como é que a gente deve lidar com o desespero, momentos dificílimos. É isso que eu espero que você veja nesse texto de hoje junto comigo. Mas antes da gente começar, deixa eu só te dar as boas-vindas aqui, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo da série chamada Devocional Diário. Todos os dias, uma curta meditação na palavra de Deus para abençoar a sua vida, tá bom? Então, já deixa o convite. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ative as notificações, porque todo dia mesmo tem um vídeo aqui com uma meditação curta na palavra de Deus, para que a sua vida seja constantemente alimentada pela sabedoria que vem do alto. Seguinte, meus irmãos, o texto que me motivou a trazer essa reflexão aqui hoje é Lamentações, capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 26, o texto mais conhecido do livro de Lamentações. E o livro de Lamentações, ele acontece num cenário desesperador. E a gente passa por esses cenários na vida, né? Talvez você esteja passando por um cenário desse nesse momento da sua vida, alguma coisa que aconteceu, alguma traição, algo assim, um diagnóstico ou uma tragédia na sua cidade. Recentemente, no momento que eu gravo esse vídeo, aconteceu uma tragédia numa cidade do Paraná, ventos fortíssimos devastaram a cidade. Então, assim, nós passamos por esses momentos, momentos que nos fazem chorar, momentos que nos fazem lamentar. E o livro de Lamentações, ele acontece dentro desse contexto. No versículo 20, aqui do capítulo 3, o autor fala assim, ó: lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece. Olha só, ele se lembra de algo e isso produz um desfalecimento da sua alma, tristeza profunda. Do que ele está se lembrando aqui? Claro que no capítulo 3 alguns conteúdos são abordados, mas como um todo no livro, ele está se lembrando do que aconteceu com Jerusalém. Ele se lembra do que Jerusalém era antes da tragédia, porque o livro de Lamentações, ele é um lamento por causa da destruição de Jerusalém. Jerusalém, por ter se rebelado contra o Senhor, foi completamente destruída pelos babilônios. Os muros foram derrubados, as casas foram incendiadas, o templo do Senhor foi destruído, jovens foram levados cativos para a Babilônia, muita gente morreu nesse dia fatídico da história de Israel. Então, tudo isso, o lamentador aqui, né? Ele é aquele que olha para Jerusalém, vê Jerusalém destruída, se lembra do que Jerusalém foi, vê assim a situação dificílima dos sobreviventes. Então, ele olha para tudo isso e tudo isso causa tristeza. É um momento de desespero, é um momento de dor. Quando ele lembra de tudo isso, isso causa tristeza. E aqui a gente já tem a primeira lição. Muita gente, quando vai falar desse texto, começa do versículo 21. Eu não gosto assim, falar dele sem falar do versículo 20, porque para quem não está sofrendo, é fácil falar para quem está sofrendo assim: tenha esperança, levanta a cabeça, tal. Mas assim, o texto é claro. No momento de desespero, a alma desfalece sim, gente. A gente chora. Primeira coisa que você deve fazer em momentos de dor. Não tenta combater muito sofrimento, não. Chora, chora mesmo. Tá difícil? Chora, se lamenta. Tem um livro inteiro na Bíblia chamado Lamentações. E a gente meio que tenta abafar qualquer sentimento de tristeza. Assim, e a pessoa vai guardando, guardando, até que chega um momento que transborda. Meu irmão, a gente tem que aprender, não é murmurar, são coisas diferentes. Mas quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente pode sim se lamentar, chorar diante de Deus, inclusive, falar assim: Senhor, eu não esperava por isso, está doendo muito o que está acontecendo na minha casa. Primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, no momento de dor, é chorar. Sim, é permitir o lamento, tá bom? Essa cultura aí de só vitória, de positividade extrema, sabe? Ah, sei lá, meu filho queimou a mão lá e aí, não, positividade extrema, graças a Deus que ele tem mão. Não chora, né? Chora, se lamenta, derrama sua alma diante de Deus, mostra, deixa que a sua tristeza seja derramada diante do Senhor. Primeira coisa,
em momentos de dor, de desespero, a gente chora, tá bom? Somos humanos. Então isso faz parte da vida do povo de Deus. Você lembra o que que Jesus fez antes de ir para a cruz? Ele foi para um jardim e falou assim: "A minha alma está profundamente triste". Sim, na cruz, Jesus grita desesperado: meu Deus, por que me abandonaste?". O choro faz parte da aflição, tá bom, pessoal? Então, já fica essa primeira lição aí muito clara. Mas é claro que eu não vim aqui falar para você só chorar, né? Não é isso. Não é só assim que a gente lida com o desespero. O autor aqui, ele se lembra da tragédia, e isso produz tristeza na sua alma, mas ele também se lembra de outra coisa. Do que ele se lembra? Olha só, ele também se lembra do que pode dar esperança. Isso aqui é lindo, porque a gente sabe que o problema está ali, mas a gente também lembra que existe algo além do problema. O problema não é tudo. Ele não define a nossa realidade, ele não define a nossa existência. Ele pode causar choro, pode causar luto, mas existe algo, ou melhor, existe alguém acima deste problema. O problema não é tudo. O texto continua dizendo assim, ó: "Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos". Ou seja, nós ainda estamos chorando aqui, é sinal de que a gente sobreviveu, certo? É sinal de que a gente ainda está aqui. E por que estamos aqui? Estamos aqui por causa do amor do Senhor. Acima das dificuldades, existe um Deus que nos ama. Existe um Deus que tem misericórdia de nós. Uma misericórdia que é inesgotável. Uma misericórdia que não tem fim. Ela renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ele é o Deus que nunca deixa de cumprir as suas promessas. Se ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, Mateus capítulo 28, então ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, assim, qual que é o ponto que eu estou defendendo aqui? E que o texto está nos mostrando? No meio da tragédia, nós nós olhamos para cima. Sim, tá aparecendo aqui, tá, né? Nós olhamos, a letra está muito feia, mas dá para entender. Olhamos para cima. Isso mesmo, nós olhamos para o Senhor, gente. Acima de toda tragédia, Deus continua governando. Deus continua no trono e o amor dele pelo seu povo não muda. O, pro- o lamentador aqui, ele é alguém que sabe, Deus não abandonou o seu povo, Deus continua amando o seu povo. A prova disso é que tem sobrevivente aqui. Apesar dos nossos pecados, Deus poupou um remanescente. A misericórdia dele é inesgotável. Nós pecamos demais e ele nos poupou. As promessas dele vão se cumprir, as promessas dele. Então, grande é a fidelidade de Deus. Então, assim, a gente olha só, a gente na aflição, a gente precisa ter a certeza de algumas coisas que não mudam. Quando você está andando no escuro, você quer se apoiar em algum lugar, né? Porque você não está enxergando com clareza. No momento da dor é mais ou menos assim. E nesse momento, no que a gente encosta? Naquilo que a gente tem certeza. Deus ama o seu povo. Não estou entendendo por que isso está acontecendo. Não estou entendendo o porquê desse sofrimento, mas eu sei que Deus está no trono e que ele me ama e que ele é fiel. Ele nunca vai abandonar nenhuma das suas ovelhas. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. No meio das aflições, a gente se apoia onde a gente consegue. Na coluna que a gente tem certeza que para sempre vai estar firme, no amor do Senhor, na fidelidade de Deus, na misericórdia de Deus. Deus nunca vai deixar de ser amoroso com o seu povo. Deus nunca vai deixar de ser misericordioso com o seu povo. Deus nunca vai deixar de ser fiel, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Romanos 8:32. Então, no meio da aflição, chore, mas chore com os olhos no alto, entendendo que tem um Deus que te ama e que ele vê essas lágrimas e que ele derrama a misericórdia dele sobre a sua vida, que a fidelidade dele não passa. Beleza, nós olhamos para cima
mas nós também falamos no agora. Olha só, olha o que o salmista diz: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Isso aqui é o quê? O que eu preciso, o que eu necessito é de Deus. Sim, Ele é a minha maior necessidade, Ele é aquele que supre as minhas necessidades. Então, é nele que eu vou pôr a minha esperança. No meio da aflição, gente, onde está a nossa esperança? Não somente de dias melhores, mas de uma salvação definitiva, de lágrimas sendo enxugadas não apenas por um instante, mas para todo sempre, no Senhor. Nós, no presente, falamos assim: tá muito difícil, mas eu sei, olha, no Senhor eu vou colocar a minha esperança. É dele que eu preciso nesse momento. É nele em quem eu me apoio. E tudo isso fecha no versículo 25, falando assim, ó: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo. Esse daqui é demais, gente. Esse detalhe aqui é fantástico. Tranquilo pela salvação do Senhor. Então, o que que o lamentador aqui fala? Eu vou colocar a minha esperança em Deus. E aí no versículo 26, o Senhor é bom para com aqueles que confiam nele. Ele vai trazer o quê? Salvação. Isso daqui é muito legal. No meio da dor, a gente chora. Preste atenção aqui, ó. A gente chora, a gente olha para o alto, a gente fala assim: Deus ainda me ama, certo? Deus ainda é fiel, Deus é misericordioso. E aí a gente toma uma decisão no presente. Qual é a decisão? A minha esperança está no Senhor. Eu vou confiar em Deus. Meu coração me chama a questionar Deus, talvez até abandonar. Não tenho força para mais nada, mas eu vou colocar a minha esperança em Deus porque é dele que eu preciso. E a conclusão do versículo 25 é o seguinte, ó: o presente é difícil, mas o futuro é maravilhoso. Deus não vai abandonar o seu povo, Deus vai trazer salvação. No fim da história, toda lágrima é enxugada. Meu querido, esse desespero pode ser presente na sua vida agora, mas ele é passageiro. Ele tem data para acabar. Na verdade, o desespero completo, pleno da humanidade, tem data para acabar. Deus vai trazer salvação ao seu povo, não a qualquer um. Aqueles que põem a sua esperança no Senhor, aqueles que esperam a salvação do Senhor, aqueles que buscam o Senhor. Esses vão sobreviver à tragédia, esses vão ressuscitar dos mortos e viver para sempre no reino de Deus. Então tá difícil, meu irmão. Chore, mas não chore como aqueles que não têm esperança, porque você tem esperança. Você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que cuida de você. Nele você deve colocar a sua esperança e pode ter certeza que se a sua esperança está no Senhor, o futuro não é tão desastroso como o presente. Pelo contrário, ele é infinitamente maravilhoso, infinitamente glorioso, é de alegria eterna, é de salvação eterna. Que Deus console a sua alma, que Deus te encoraje no presente. E se tem alguém que precisa ouvir isso aqui, manda para ele, tá bom? Compartilha esse vídeo para que ele seja um encorajamento para aquele que está sofrendo hoje. No mais, gente, eu espero que você tenha sido abençoado por esse vídeo e quero terminar aqui te fazendo um convite, né? Eu gravei uma aula onde eu te ajudo a entender melhor a palavra de Deus, te dou algumas dicas ali para sua leitura ser uma leitura com muito mais entendimento, e essa aula é gratuita. Por enquanto ainda está disponível. O link para assistir está aqui na descrição do vídeo e também lá nos comentários. É só clicar e assistir. Está disponível aí gratuitamente para você, tá bom? No mais, vou ficando por aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo, porque amanhã tem mais um devocional sendo postado aqui para que a sua vida seja edificada pela palavra de Deus. Um abração, o Senhor te sustenta, hein? Lembre-se disso. Permaneça firme. Um forte abraço e até o próximo devocional. Tchau, tchau.